Uma boa tarde, a paz do Senhor a todos. Estamos aqui no monte, mais uma vez, né? Nesse dia maravilhoso que Deus preparou. Pois bem, a passagem em Gênesis 2, versículo 7 diz assim: E formou o Senhor Deus o homem do pó e soprou em seus narizes o fôlego da vida, e o homem foi feito alma vivente. E plantou o Senhor Deus um jardim do Éden, da banda do Oriente, e pôs ali o homem que tinha formado. E o Senhor fez brotar da terra toda a árvore agradável à vista e boa para a comida, e a árvore da vida no meio do jardim, e a árvore da ciência do bem e do mal. A árvore da ciência do bem e do mal. A passagem do 2, capítulo 2, essencialmente a passagem em que Deus cria o homem, ela parece ser outra passagem. Alguns dizem que são dois acontecimentos, não. A passagem do 2 ela só dá uma narrativa mais detalhada, principalmente da criação do homem, e mais à frente, no versículo 18, a seguir, né, nos fala de como ele criou a mulher, né, fez Adão cair em um sono profundo e suas costelas, né, cerrou, tirou suas costelas e gerou a mulher. Todos conhecem a história, né? Uma disjuntora que tivesse ao lado dele. Mas é a mesma passagem. Apenas o 2 dá alguns detalhes a mais, né? Porque no capítulo 1, versículo 27 de Gênesis, fala que Deus criou o homem, né? A mulher diz, macho e fêmea os criou, ele diz. Então, não foram duas criações, é a mesma. Apenas repete, só a título de curiosidade, né? A qual, claro que na criação Moisés não estava, né? E com certeza foram passadas informações a ele, né? Dos descendentes ali de Adão e Eva, e assim foi por diante, né? Mas o que nos chama a atenção é o 24 que diz: Portanto deixará o varão seu pai, sua mãe, apergar-se-á sua mulher, e serão ambos uma carne. Quero falar um pouco aqui sobre você que está pensando em se casar. É bom, agradável, você morar com seus familiares, com seus pais. E quem não quer, né? Qual o pai que não quer também? Só que temos que ter em mente, amados, que como a passagem nos diz, e ela repete também em Efésios 4, né? Que deixará, pois, né, o varão, o homem, pai e mãe, apegar-se à sua esposa e serão uma só carne, está nos ensinando e nos instruindo que quando um homem e uma mulher se unem, a intenção de um pai e uma mãe, com certeza, é de ajudar. A intenção de um pai e de uma mãe, com certeza, é de fazer o possível, né, e quase que o impossível para ajudá-los. Com certeza, você que é pai e mãe, pensa dessa forma. Só que, infelizmente, nessa terceira pessoa que entra no casamento, infelizmente, acaba tendo alguns atritos. Por quê? O filho teve uma criação e a filha também teve outra criação, né? O filho às vezes joga suas roupas onde quer, a filha teve uma outra criação em que tudo tem que estar arrumadinho, ou vice-versa. Começam a brigar ali, não deixa a roupa aqui, põe no cesto e assim por diante. Coisinhas simples. Uma comida que é feita dessa maneira, que a mãe fazia, mas a moça faz de outra forma, né? Entende? No sentido geral, a criação dos dois foi diferente. Eles vão ter que habituar os costumes de um e de outro, né, para que consigam viver juntos. E nessa terceira pessoa, né, pai ou mãe, quando estão próximos, vivendo juntos, principalmente, acabam por interferindo, né, nessa convivência e acaba tendo atrito. Infelizmente. Então por isso que a Escritura Sagrada nos instrui.
Deixará, pois, o homem pai e mãe, não negar. Deixará, né? Terão a sua próprio local para viver, né? De preferência. E aí sim, né? Conseguir formar uma outra família ali. É isso que eu quero dizer, uma outra família. Serão outra família. Estarão ligados com seus pais, mas serão outra família, né? Outra casa, outro costume dos dois, né? E vice-versa, dos dois. Isso é título de... como fosse detalhes que a Escritura Sagrada nos dá de como viver, né? Uma vida matrimonial. Pois bem, mas o que também nos chama a atenção aqui, irmãos, é a passagem em que fala das duas árvores. Deus tudo criou em Gênesis 1 e vai no 2 dizendo que o céu, a terra e todo o exército foram acabados, e havendo Deus acabado no dia 7º sua obra, descansou. Todos os dias para mim são santificados. Todo dia que eu busco a Deus, todo dia que eu tiro o tempo para ir à igreja, é o meu dia de buscar a Ele. Então é o meu dia santo. Mas há algumas denominações, há igrejas que respeitam mais seriamente esse 7º dia. Não está errado, não está errado, né? Mas para mim, todos os dias, todos, né? Todos os dias para mim são santificados ao Senhor. Toda vez que eu busco, é santificado a Ele. Para mim, né? Para mim. Pois bem, como Ele criou tudo, Ele criou a mim e a você, e deu a livre escolha, né? Todos sabem que Eva, infelizmente, come do fruto. Mas, por que Deus põe a árvore da vida no meio do jardim, aqui no versículo 9, e a árvore da ciência do bem e do mal também? Vejam que nesse exemplo que nos dá ali de escolha, tanto Eva como Adão, ao saber dessa proibição mais à frente, que do 16, não comerás da árvore, mas a árvore da ciência do bem e do mal, 17, né? Não comerás, porque o dia dela comer, e certamente morrerás. A ciência. Vejam que essa livre escolha que o homem tinha ali e a mulher, é a livre escolha que nos dá hoje. Servir a Ele ou não, que certamente morrerá. Sabemos que o pecado entrou no mundo através disso, né? A Escritura Sagrada nos dá relatos, né? Nos relata que, infelizmente, né? Mulher com dores de parto, aqui no 3 em diante, né? Mais à frente vamos meditar sobre isso. O homem do suor, do trabalho, né? Comerás. Vejam que houve uma consequência por uma má escolha. Uma consequência por uma má escolha. Ou seja, se Deus tudo criou, nos deu a oportunidade de escolher servir ou não, de escolher fazer o bem ou o mal, né? De fazer uma boa obra ou uma má obra. Mas por que o homem, infelizmente, escolhe fazer o mal, né? Hoje, porque o pecado entrou no mundo, logicamente, mas Eva e Adão tinham essa escolha, mas infelizmente a serpente, astuta, né? Engana Eva, né? Se for ver lá o 3 a seguir, e diz que seria como Deus, né? E ela, ela poderia ter comido da árvore da vida, mas ela queria ter o conhecimento do bem e do mal, e teve. Ambos tiveram vergonha, como vamos ver mais à frente, no capítulo 3. Então eu quero dizer para você nessa tarde, é que Ele te deu a escolha, né? Servir a Ele ou não. Não é um livre-arbítrio. Muitos defendem o livre-arbítrio, né? Eu, particularmente, não vejo o livre-arbítrio assim como uma valia na vida do ser humano. Por quê? Quando você consegue escolher algo e ter um controle no final, seria livre-arbítrio. Mas você não tem controle, né? Quando você escolhe, por exemplo, não servir a Deus, você não tem controle de
deixar de ser condenado por não querer Deus. Você não tem um controle de ter um sofrimento tal por não querer Deus. Você não tem controle, então não é livre-arbítrio, não é uma livre escolha. Porque você não tem como controlar as consequências. E se você resolve de servir a Deus, né? Não, eu quero servir. Você também não terá controle sobre as perseguições que virão por ser quem você é, um temente ao Senhor. Você terá que passar por essa luta, por essa escolha que você fez, mas não terá controle, né, sobre ela. Percebem? Por essa escolha. Você sabe que no final, né, se continuar firme, será salvo. E se você não quiser, você sabe que no final pode ser condenado. Simples assim. Mas até o final você não tem como controlar as consequências, né, as lutas que virão. Então eu quero dizer para você nessa tarde, como foi falado da questão do casamento, sabe a escolha com quem você vai ficar, com quem você vai viver a tua vida. Se possível, né, arruma um lugar para você ficar, nem que seja alugado, mas não tente viver na casa do seu pai e sua mãe. Não estou dizendo para desprezá-los, deixará para viver a sua vida, mas você não pode desprezá-lo. Por quê? É um dos mandamentos com promessa, dos 10 mandamentos, né? Para que se por longos dias da face da terra, não desprezar, mas viver a sua vida, né? Um conselho que te dou, né? E também sobre escolha servir a Deus. Deus nos criou a mim e a você para adorá-lo. Se ele quisesse ser adorado, ele mesmo se adorar, ele olharia no espelho gigante, mas ele criou a mim e a você para o adorar. Ele quis povoar a terra, né, com a sua criação, a imagem e semelhança dele, né, macho e fêmea os criou, né, homem e mulher, né, homem e mulher para povoar a terra. Amém? Que Deus possa pôr em tua mente, em teu coração, o desejo de adorá-lo e fazer essa escolha. Fazer essa escolha hoje. E erguer suas mãos comigo, pedindo para que ele escreva o teu nome no livro da vida. Amém? Em nome de Jesus. Vamos orar. Senhor, nosso Deus e poderoso Pai, mais uma vez estamos aqui nessa tarde, humildemente, meditando sobre algumas passagens da tua palavra, da Escritura Sagrada, qual o Senhor deixou para nós. Exemplos. Senhor, abençoa essa pessoa que está assistindo, a sua vida, o seu lar, para que ela possa escolher te servir, para que ela possa escolher em sua vida matrimonial também alguém para construir uma nova família. Senhor, abençoa a vida dela, abre portas de empregos. O impossível é possível para o Senhor, eu sei disso. Abençoa a vida dela, em nome de Jesus, para a honra e glória do teu santo nome, que a escolha seja em te servir, para morar com o Senhor no céu, naquele grande dia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo de Deus. Amém e amém, Jesus.